A paz do Senhor. A gente está iniciando agora o questionário do capítulo 3, né, do nosso livro Louvor e Adoração, do curso de Teologia IBADEP. O assunto aqui é o culto cristão, né? E o questionário, a primeira pergunta, o primeiro questionário, você vai encontrar lá na página 85 do seu livro, né? Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta diz assim: como pode ser definido o vocábulo culto? A resposta dessa pergunta está na página 77. E aqui a letra certa é a letra D, que diz: o vocábulo culto, etimologicamente, vem do latim colere, que significa honrar. O que é etimologia, né? É o estudo da origem das palavras e as suas mudanças estruturais e de significado, né? Então, etimologicamente, essa palavra ela vem do latim colere, que significa honrar a Deus. A segunda pergunta diz assim: como pode ser expresso o culto, né? A resposta certa é a letra B, que está lá na página 78 do seu livro. Diz assim: os vários meios de expressão do culto são leitura das escrituras, cânticos de hinos e antemas, orações, proclamação do Evangelho da Graça, apresentação de ofertas, incluindo coisas materiais e as próprias vidas do povo de Deus, né? Eu não vou comentar muito essa questão, porque a gente vai ver isso ao longo das outras questões, né? A terceira questão, ela vai falar assim: assinale abaixo os elementos importantes do culto, né? A resposta certa é a letra D, que diz que todas as alternativas estão corretas. Quais são essas alternativas, né? Quais são os elementos importantes do culto? Oração e louvor, leitura da Bíblia e ofertório, pregação, aviso e ordenanças. E essa resposta você vai encontrar lá na página 79 do seu livro, né? Os elementos importantes dos cultos, né? Então, na maioria das igrejas aí, a gente percebe algumas dessas práticas que são consideradas aí as principais partes do culto, né, cristão. Então, o primeiro deles aqui é a oração, né? Então, a oração, irmãos, ela é a chave que abre os segredos divinos e faz recair sobre a igreja as bênçãos do Senhor. O segundo aí, que a gente pode ver, é o louvor, né? A gente já viu isso sobre louvor lá na primeira aula, né? Então, você depois dá uma olhadinha lá no louvor, a gente falou bastante sobre ele. Segundo é a leitura da Bíblia ou das escrituras sagradas, né? Nas sinagogas antigamente era constante a prática e a leitura aí da palavra de Deus. Então, logo que os cristãos que eram judeus, né, começaram a se reunir deixa eu explicar melhor. Logo os primeiros cristãos que foram os judeus, né, que se converteram, eles começaram a se reunir nas casas e eles praticavam aí o mesmo quanto à leitura das escrituras, né? As escrituras que eles possuíam não eram como as nossas hoje, né? Porque nós temos o Novo Testamento, eles ainda não tinham o Novo Testamento. Então, o que eles liam é o Antigo Testamento, né? E Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, ele afirma que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, né? A escritura ela é essencial no culto, eu acho. É a parte mais importante do culto, é a leitura, é a pregação da palavra de Deus, né? Depois você tem o ofertório. O que é o ofertório? Naquele tempo, a igreja em Jerusalém tinha uma comunidade ali que tinha muitos bens. Então, aqueles que tinham posse, eles decidiram fazer o quê? Vender os seus bens e trazer o resultado dessa venda aí para a formação de um fundo, né? Para que pudessem surgir novas igrejas. Então, isso era o ofertório que é praticado hoje. A gente oferta para quê? Para que a igreja possa
ajudar, né? Levar ajuda aos mais necessitados, né? Depois você tem a pregação da palavra, né? Que é a proclamação. Então, após ali a leitura do texto, né, da Bíblia, lá na igreja primitiva eles faziam um comentário, né, uma explicação sobre aquele texto. É o que a gente faz na nossa pregação, né? A gente lê um texto, o pregador lê um texto e ele vai explanar em cima daquele texto, explicando, extraindo uma mensagem para nós nos nossos dias. Então é a mesma coisa aqui, né? Então depois você tem os avisos que interessam para as igrejas e também as ordenanças, que não acontecem em todo culto, né? Que são a ceia do Senhor e o batismo. Então, o que são essas? Vou falar um pouquinho dessas ordenanças. As ordenanças, elas são aqueles rituais simbólicos que Jesus instruiu a igreja que observasse perpetuamente e universalmente durante a era da igreja. Então, as duas ordenanças da igreja cristã, né, são batismo e santa ceia, que foram aí estabelecidas como verdades centrais da nossa fé. Então, os rituais simbólicos, eles são válidos e também eficazes somente quando eles trazem um significado para aquele que participa deles, né? Então, o batismo e a santa ceia, eles não são nenhuma obra de magia, né? Mas, na verdade, eles são cerimônias externas que vão revelar a realidade espiritual do seu interior, né? Então, uma ordenança é aquilo que foi ordenado ou apontado. E batismo e santa ceia são ordenanças porque Cristo, né, o próprio Cristo ordenou, né, ou mandou que esses ritos fossem então observados ali para a igreja. O que é o batismo? O batismo é a imersão do crente na água. O que ele simboliza? Ele simboliza a nossa crença de quê? De que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e novamente ele se levantou, ele ressuscitou, né? Então, ele vai indicar que o crente, ele entrou numa relação pessoal e vital ali com Cristo, né? E que ele tomou posse para si mesmo dos benefícios da morte sacrificial de Cristo. Então, o batismo, ele é um ritual simbólico onde o crente, né, onde o cristão, ele retrata o fato de que a velha vida, né, que ele tinha, foi dada como morta e sepultada, e que agora, no batismo, ele se levanta para quê? Para a novidade de vida em Cristo, né? E somente a imersão é a única forma válida de batismo, né, que está aí na palavra de Deus, né? Depois você pode estudar melhor sobre esse assunto, né? E a Santa Ceia, né? A Santa Ceia é um rito simbólico da igreja, onde o cristão ele vai participar do partir do pão e do cálice, né? Em lembrança e fazendo lembrança da morte sacrificial de Cristo. Então, o pão, ele vai representar o corpo de Cristo, né? O fruto da vide ali no cálice representa o sangue de Cristo. Então, aquele suco de uva, né? Não é vinho, que a gente toma na Santa Ceia, ele representa o sangue de Cristo. A comunhão, ela é também conhecida como a mesa do Senhor, né? A Santa Ceia também é conhecida como a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o cálice da bênção, né? E a palavra comunhão, ela é utilizada diversas vezes ali no Novo Testamento, né? Significa ali uma união comum. Então, embora ela tenha sido instruída ali no tempo da festa da Páscoa, a Santa Ceia, ela não é a Páscoa judaica, tá, gente? Cristo, ele instituiu a Santa Ceia na noite anterior à sua crucificação. Então, Paulo explica o significado da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26, e também a maneira, né, apropriada de você participar dela, do versículo 27 ao versículo 34, né? Então, isso aí é a Santa Ceia, né? E o batismo são aí as ordenanças, né? Muito bem, a pergunta número 4, começa a parte aí do marque seu é para ser para certo ou é para errado. A primeira diz assim: as ordenanças, elas são elementos muito especiais do culto, pois além de serem instituídas pelo Senhor Jesus, elas envolvem uma comunhão íntima da igreja com o Senhor. Nós acabamos de falar isso,
essa resposta está certa e está lá na página 83 do seu livro, né? A pergunta número 5 diz: após a leitura do texto escriturístico, havia na igreja primitiva um comentário ou uma explicação sobre o mesmo texto. Assim fez Jesus na sinagoga. O mesmo ocorreu quando Paulo e Barnabé compareceram à sinagoga de Antioquia. Isso está lá em Atos capítulo 13, versículo 15, né? Eles foram para a sinagoga no sábado, leu-se um texto e depois ele foi convidado a explanar sobre esse texto, e ali é um dos maiores discursos de Paulo, né? É isso, é um discurso, ele faz lembrança de tudo aquilo que Deus fez. Se você tiver oportunidade, vá lá, né, relembrar esse discurso que está lá em Atos capítulo 13, versículo, começa lá, né, em Atos 13, 15. Amém? E agora, a segunda parte do questionário vai estar lá na página 103 do seu livro, né? E diz assim a pergunta número 6. Quais são os estilos mais comuns de culto? A resposta é a letra D, que diz que todas as alternativas, né, acima, elas estão corretas. Quais são essas alternativas? Culto de aniversário e cerimônia fúnebre, Natal e Páscoa, né? Essa resposta, ela está onde? Está lá na página 89 aí do seu livro, né? Então, o culto de aniversário. O culto de aniversário, a principal característica é você celebrar, né? É celebração, é vitória, é alegria, é criação, é a sustentação, é a direção de Deus, é a bênção de Deus, é a presença de Deus, é um culto festivo, é um culto de aniversário. Todo mundo está feliz no seu aniversário, né? Depois você tem uma cerimônia fúnebre, né? Nesse tipo de culto, ao contrário aí do culto de aniversário, é um culto em que você vai expressar um lamento, né? Dor, tristeza, lágrimas, né? Há uma necessidade de consolo, de fortalecimento, de mostrar o Deus ali presente e o conforto que vem ali da cruz, né? Outros cultos é o de Natal e da Páscoa, né? Que são aí grandes celebrações e que a igreja, né, nesse dia adora e louva a Deus pelo nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? É uma ótima oportunidade para adoração e para evangelismo. Muito bem. A pergunta número 7 diz: quais as características do culto litúrgico? A resposta é a letra A, que diz que é o mais tradicional de todos os estilos. O clima do culto reflete equilíbrio entre a contemplação e a majestade. Valoriza muito a reverência. É um culto muito bem planejado e estruturado. A resposta está lá na página 91 do seu livro, né? Em outras palavras, vamos colocar assim, a liturgia é a maneira pela qual nós cristãos celebramos o ministério da morte e ressurreição de Cristo. E também renovamos ali constantemente a nossa fé e o nosso culto a Deus. Isso vai englobar ali um conjunto de ritos e de cerimônias para nós sagradas, como por exemplo a Santa Ceia, né? Então, no capítulo 14 lá de 1 Coríntios, após Paulo tratar da questão dos dons de línguas e de profecias, ele vai abordar a questão do propósito do culto, ou seja, quais devem ser as nossas atitudes e os nossos pensamentos durante um culto ao Senhor. É ali no Novo Testamento, né, que as bases para as nossas ações como igreja, né, elas são explicitadas e são também fundamentadas. Então, até o versículo 25 desse capítulo 14, vão ser lançadas ali por Paulo as bases sobre o que deveria acontecer durante um culto, né? Principalmente ali no que diz respeito ao dom de línguas e profecias, que é o que ele está ali mais tratando, né? Então, o grande propósito, isso que a gente tem que ter em mente do culto, né, para o qual Paulo ali chama a nossa atenção, é a nossa edificação, né? Edificar tem o quê? O sentido de crescimento, de desenvolvimento. Então, no contexto da igreja, isso vai ser um sinônimo de quê? De crescimento pessoal, né? De comunhão com Deus, de crescimento com os outros, através da nossa própria vida, né? Muito bem. Questão número 9.
marque C para certo e E para errado. A 9 diz assim: o culto facilitador é conhecido como um culto contemporâneo. Essa resposta está errada e você pode ver lá na página 99 que o culto facilitador, na verdade, ele é um culto evangelístico e não contemporâneo, tá? E a questão número 10 diz: como principais características do culto avivado, nós podemos destacar o fato de que ele é informal e exuberante, é realizado com entusiasmo, possui uma pregação agressiva, busca levar o pecador perdido ao Deus de misericórdia, né? Como eu alertei os irmãos, no gabarito, né, ele dá essa questão como errada, mas na verdade ela está certa e essa resposta você vai encontrar lá na página 95 do seu livro. Amém? E assim termina o questionário aí, foi bem rapidinho, né? Bem simples, do nosso livro de louvor e adoração do curso de Teologia IBADEP. Amém?